E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Obrigado, meu irmão. Sentai-vos, amados. Eu estava observando que hoje nós fizemos um retrocesso nos cânticos, cantamos alguns hinetos, que não é da época de muita gente aqui, mas vi que o irmão Jonival estava à vontade, eu também estava, e o doutor Aécio também. Não que nós sejamos velhos, mas é que nós começamos muito cedo na igreja. E um dos que nós cantamos aqui, que toca o meu coração, que é uma oração que todos devemos fazer cotidianamente, que a beleza de Cristo se veja em mim. Amém? Amém. Aliás, irmãos, é este propósito. O que significa ser cristão? Vocês ouviram a leitura do texto, um versículo apenas, um versículo histórico do livro dos Atos dos Apóstolos. Pela primeira vez, os discípulos de Cristo foram chamados cristãos. O que significa ser cristão? Podemos até ser conhecidos e nos fazer conhecer como evangélicos, mas a questão não é essa. A questão é: temos sido cristãos autênticos? Hoje eu lhes confesso, após anos caminhando no meio do cristianismo e sendo tratado como evangélico, depois do aprendizado com as decepções emergentes das contradições institucionais e que tanto desgaste promoveu ao rótulo que ostentamos com tanto orgulho e vaidade nesses últimos tempos, com a igreja transvertida num balcão empresarial, tomei uma decisão importante para a minha vida espiritual. Deixei de ser evangélico. Decidi ser cristão assumido. Você pode estar pensando que é tudo a mesma coisa, que não há qualquer diferença nas duas expressões, mas apesar de se assemelharem, definitivamente não há como serem associadas. Não mesmo. Da forma como pregam por aí, nos transatlânticos da fé, ancorados em quase todas as esquinas das cidades, ou nos supermercados religiosos que vivem abarrotados de pessoas à procura de novidades. Aliás, vale salientar que os discípulos foram em Antioquia reconhecidos como cristãos e não como evangélicos. A primeira vez que a palavra cristão, usada para significar seguidor de Cristo, aparece na Bíblia é nesse texto de Atos 11 e 26. Depois só há mais duas vezes o uso do termo em toda a Bíblia. Os antioquinos chamaram os discípulos de Jesus de cristãos pelo fato de terem vivido juntos com eles pelo período de um ano. A vida simples, amorosa, totalmente submissa a Deus, que os discípulos cultivavam, só podia ser descrita como cristã ou como imitação de Cristo. Essa definição nos conduz ao entendimento de que cristãos não são pessoas que fazem adesão por uma igreja local que se denomine cristã. Ser cristão
é adotar o mesmo estilo de vida de Jesus Cristo. No contexto de Atos 11, 26, o testemunho de outras pessoas foi o que deu veracidade à fé cristã daqueles primeiros discípulos. Os apóstolos não puseram placas no local onde se reuniam, chamando de cristã aquela igreja. Os antioquinos ouviram o testemunho de Jesus Cristo, como ele andava, o seu amor para com o próximo, a sua rendição total ao Pai, e viram que os seus servos reproduziam aquele mesmo estilo de vida do seu mestre. Então, ao pensar em cristianismo, igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos pensar em imitação de Cristo. As atitudes dos discípulos eram tão idênticas às do Senhor que os antioquinos não tergiversaram em tratá-los de cristianos, do grego, que se traduz por discípulo de Cristo, mas que tem essa força de dizer imitadores, copiadores de conduta de Jesus Cristo. Amados, precisamos nos identificar de tal forma com aqueles ensinos e conceitos que façamos jus ao mesmo título. As igrejas, comunidades, nações e pessoas que se intitulam de cristãos, às vezes vivem mergulhados em densas trevas espirituais. Vida cristã é muito mais do que fazer parte de uma igreja, é muito mais do que ter uma credencial ou ter uma religião. Então, o que é vida cristã? Eu começo dizendo a vocês que vida cristã é renunciar. A palavra renúncia vem do grego apeikon, que significa rejeitar. É um termo forte. O Senhor Jesus Cristo disse, e o evangelista Lucas registrou no capítulo 14, verso 33: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar é, pois, rejeitar completamente tudo o que obsta sermos discípulos do Mestre. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versos 1 e 2, nos concita a que deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O pastor e escritor norte-americano do último século, A.W. Tozer, disse certa vez: há uma doce teologia do coração que só se aprende na escola da renúncia. Há uma doce teologia do coração que só se aprende na escola da renúncia. Vida cristã é vida de renúncia. Vivemos tempos difíceis, é verdade, mas os tempos difíceis não são motivo para perdermos a fé e a esperança. Pelo contrário, os tempos difíceis podem e devem cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Aliás, o sofrimento e a dificuldade jamais serão argumento para a tristeza ou para o esfriamento, pois até o nosso Senhor Jesus Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quando eu ouço alguém dizer: estou preocupado com o irmão fulano,
ele está frio na fé, porque está enfrentando muitas dificuldades. Eu fico pensando, será mesmo que tem fé ali para esfriar? Porque o que eu tenho observado na vida cristã e no ensinamento da palavra é que o sofrimento nos aproxima de Deus. É aquela história tão elementar, né? Mas tão rica, da brasa que, retirada do braseiro, vira carvão frio, inútil. Ela precisa ser mantida na fornalha para que esteja incandescente apesar das dificuldades. Irmãos, Deus está acima de nossas vitórias ou dificuldades. Podemos confiar, sem sombra de dúvida, que nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ter um espírito de renúncia é uma grande bênção para o cristão. Muito da superficialidade que encontramos hoje no meio cristão é devido à aceitação de um evangelho sem renúncia, um evangelho sem entrega, um evangelho sem compromisso, sem dependência, sem confiança, sem sonhos de ver a humanidade e a criação redimida, restaurada pelo poder do evangelho. Um falso evangelho centrado na cobiça e não na doação. Irmãos, a cultura do reino tem como um de seus pilares a dependência real e prática de Deus, enquanto a cultura do mundo tem como pilar a cobiça, a soberba e o egoísmo. É um absurdo concebermos que seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que não veio para ser servido, não inclui decisões de renúncia. É, da mesma forma, um absurdo pensar que renúncia é uma maldição ou algo inconcebível para os tempos que vivemos. A renúncia é algo positivo. Renúncia é conquista. Renúncia é bênção. Renúncia é alegria. A fidelidade de Deus assegura que toda semente que morre frutifica. Maldição é não se entregar totalmente. O jovem rico pensou que perderia se obedecesse à instrução de Jesus. Mas o que ele não sabia é o que efetivamente estava perdendo por não obedecer. Pois no mesmo texto está escrito: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Lucas 18, 29, 30. Amados, quando dispusermos nossos corações a renunciar o que for preciso, experimentaremos o maior mover que já teremos experimentado. Talvez você já haja experimentado isso no passado e agora está diante de outro grande desafio. Você se vê sem forças para tomar decisões e sem o mesmo espírito de renúncia de tempos passados. Mas da mesma forma, Deus te chama para apenas dar um passo de confiança nele. Apenas um passo, meus irmãos, porque apenas um passo de genuína fé pode ser o necessário para que o milagre aconteça. Deus sempre quer que nossa confiança nele seja renovada, pois a nossa bênção e a nossa plenitude consiste em confiar em Deus e não ter medo de viver para a sua glória. Deus deseja que nossa alegria seja completa e nossa vida seja plena,
E ele nos mostra que o caminho para isso é o caminho da renúncia, é o caminho de Cristo, ou melhor, é o próprio Cristo. A vida cristã é renúncia, mas a vida cristã é também transparência. Transparência é a virtude que impede a ocultação de alguma vantagem pessoal, a ocultação de alguma fraqueza pessoal, a ocultação de alguma miséria pessoal. Por meio da transparência, a pessoa é o que é, nem melhor, nem pior. A transparência revela tanto o que a pessoa é, como o que a pessoa tem. A verdadeira transparência não exagera, não inventa vantagens e nem oculta desvantagens. A verdadeira transparência é instrumento da verdade. Como podemos viver uma vida de transparência? Salmo 119, verso 105 diz: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Deixe que a luz atravesse a sua vida. A luz reflete, a luz ilumina, e mesmo em meio à noite, a luz não deixa que a escuridão prevaleça, que a escuridão, que as trevas dominem. Portanto, para se ter uma vida transparente, é preciso pautar-se na palavra de Deus. Nela temos a direção da luz, que é Jesus. Para uma vida cristã, isso é mais que indispensável, pois o relacionamento com Deus é feito através da transparência da sua vida. Não há santidade se não houver verdade, e para que isso aconteça, é necessário estarmos andando na luz. É necessário estarmos andando na luz, dispensando e eliminando o oculto, eliminando a nossa vontade e calando a boca da carne com a palavra de Deus. Não deixe que alguém ou que alguma situação venha dominar sua mente, pois aquilo que somos mostra aquilo que nos domina. Não deixe que as influências negativas venham me levar a viver mentiras. Seja influenciável, nunca influenciado pelo mundo. Viver em transparência nos faz ir a lugares mais altos, a níveis maiores de intimidade com Deus, a lugares onde nada mais suprirá as nossas necessidades, a não ser estar perto de Deus. Sim, meus amados, vida cristã é quando deixamos transparecer em nós o imensurável amor de Jesus. Jesus, que é o nosso supremo exemplo. É quando as nossas palavras conservam coerência com as palavras de Deus. Em Mateus 5,16 está registrado o desafio do Cristo aos seus discípulos, e nós estamos entre eles. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas obras glorifiquem ao Pai que está no céu. Vida cristã é renúncia, vida cristã é transparência, vida cristã é submissão. Mas o que é de fato submissão? A palavra submissão possui origem latina, é formada pelo prefixo sub,
e pelo substantivo missão. O prefixo sub significa abaixo, todos nós sabemos. A palavra missão vem de mittere, que significa enviar, deixar ir. A palavra submissão, portanto, significa estar debaixo de ordem, estar sob sujeição, submisso, obediente. Jesus é o nosso exemplo supremo de obediência. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, grande Paulo dá esse testemunho de Jesus Cristo. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Um homem estava escalando uma alta montanha, liderado por um guia muito experiente. Na manhã seguinte, após haver acordado, ele olhou à distância as pegadas na neve que caíra durante toda a noite e disse: alguém passou por aqui essa noite. O guia observou as pegadas com bastante atenção, voltou-se para aquele que guiava e disse: não, aqui não passou alguém, só uma pessoa. Aqui passaram 20 pessoas. É que cada alpinista pisou tão cuidadosamente em cima das marcas do seu líder que parecia como se uma só pessoa houvera dado aqueles passos. Assim também, viver a vida cristã significa andar como Jesus andou. João, escrevendo a sua primeira epístola universal, no capítulo 2, verso 6, ele diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Isso é submissão. Jesus Cristo era humilde, estava disposto a renunciar aos seus direitos para obedecer a Deus. Irmãos, não existe vida cristã sem obediência, pois a partir do momento que aceitamos o senhorio de Jesus Cristo, nós nos tornamos seus servos. Fomos eleitos e santificados para obedecer. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola universal, capítulo 1, verso 2, diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicados. Os cristãos são filhos da obediência. É assim que Paulo os trata na mesma epístola, no mesmo capítulo, verso 14: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Obedecer é renunciar à própria vontade, é esvaziar-se de si mesmo. A vida cristã, meus prezados irmãos, é, portanto, renúncia, é, portanto, transparência, é submissão. Mas a vida cristã também é compromisso. Quantos estão vivendo um compromisso, um cristianismo superficial, egocêntrico, muito longe da realidade? É verdade que em meio a um mundo cheio de invenções, de comodismo, de conformismo, de materialismo e de egoísmo, fica difícil viver um compromisso verdadeiro com Deus e com a sua palavra.
Entretanto, é inconcebível uma vida cristã sem que haja esse compromisso com Cristo, cujo compromisso é muito mais do que ir ao templo, do que cantar, do que contribuir e do que fazer orações. Na verdade, ser comprometido é ser corpo, é participar, é sentir-se responsável, é entender que fazemos parte de um projeto de Deus para a salvação de todos os homens. E compromisso envolve coração, paixão, entrega. Se Deus não for o nosso maior tesouro, não conseguiremos abrir mão dos prazeres transitórios para nos dedicar a Ele. Sabe por quê? Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Ninguém que tenha compromisso com Deus conseguirá ser amigo do mundo e amar as coisas que nele há. Ter compromisso com Deus é ter compromisso com a causa do Senhor, é entender que a presença nos cultos, a participação nos ministérios e o envolvimento nas atividades da igreja fazem parte de uma vida cristã saudável, de uma vida cristã produtiva. Não adianta estar na igreja sem que tenhamos um compromisso verdadeiro e profundo com Deus, pois seríamos iguais aos fariseus, a quem Jesus reprovou e dirigiu palavras duras por haverem se tornado hipócritas. Comunhão com Deus sem compromisso é pura hipocrisia, e isso Deus abomina. O nosso Deus é um Deus de compromisso. Ele está comprometido conosco 24 horas por dia. Ele tem uma aliança conosco e um compromisso de nos guiar, nos guardar, nos proteger, nos fortalecer, nos curar e nos suprir em todas as nossas necessidades. Isso está consignado no Sermão do Monte, que o evangelista Mateus registrou no capítulo 6, principalmente os versículos 25 e seguintes. Não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Como está o seu compromisso com Cristo e com a igreja? Que tipo de cristão temos sido? Temos renunciado ao pecado, o mundo e a nossa natureza terrena? A nossa vida está em perfeita coerência com a palavra de Deus? Temos sido submissos? Temos vivido um cristianismo de compromisso com Deus ou um cristianismo superficial? Faça neste momento um exame introspectivo da sua vida com Deus. O Senhor espera uma dedicação total ao cumprimento da sua vontade. E isso, irmãos, além de representar um privilégio, é uma bênção para nós mesmos. E vai, por isso mesmo, ajudar a revelar o amor de Cristo a outras pessoas
anunciando o poder salvador ao mundo que nos rodeia. E mais, por onde você for, um maravilhoso perfume da influência acompanhará os seus passos. Um maravilhoso perfume de influência acompanhará os seus passos. O apóstolo São Paulo escreveu essa bênção chamando-a de perfume muito agradável que dá vida. 2 Coríntios 2,14 diante ele diz: mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Perfumistas estão constantemente tentando desenvolver a fragrância permanente. Dizem que o jasmim é a que mais perdura. Ahmed Soliman, um especialista da cidade do Cairo, no Egito, disse que para fabricar 28 gramas do perfume jasmim, ele enche uma sala de botões ainda florescendo, botões impecáveis, e quando eles são destilados, a fragrância é quase eterna. Porém, amados, por mais perdurável que seja o jasmim, não há perfume que possa bater o aroma da rosa de Saron habitando em corações humanos. Esse é o momento para perguntarmos: o mundo vê Cristo em mim? A graça de Cristo habita em meu coração? Podem as outras pessoas perceber o aroma da rosa de Saron em minha vida? Podem essas pessoas perceber no convívio diário comigo que estou vivendo uma vida cristã? Sim, porque isso é possível. E sabe por que é possível, meus amados? Porque aquele que sustenta os mundos no espaço, aquele que pôs perfume no veludo das pétalas, cuida de você, não se esquece de você. Portanto, você pode perfeitamente voltar-se para Ele e dizer: meu Jesus, maravilhoso és, minha inspiração para prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé, para consolar o meu coração. Tua graça é meu refúgio. Meu Jesus, maravilhoso és. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém? Amém. Fique de pé. Abra o seu hinário número 156. E vamos cantá-lo como a expressão da nossa fé, da nossa confiança, como cristãos verdadeiros que somos.